Olá, meu nome é Isadora Cristina Romano Tobeira, sou estudante de graduação em Biotecnologia e faço parte do Laboratório de Biotecnologia Vegetal da Universidade Federal Rural do Semiárido, coordenado pela professora doutora Iona Holanda, e irei apresentar o trabalho intitulado Seleção de Primes SSR visando estudos genéticos de moscas minadoras, que tem como área temática biotecnologia e melhoramento genético. Moscas minadoras são insetos dípteros consideradas praga-chave do meloeiro, tanto pelo hábito de formação de púlpituras pelas fêmeas, quanto o hábito herbívoro de suas larvas, que diminuem a taxa fotossintética e comprometem o conteúdo de sólidos solúveis totais. Aqui é possível observar nessa imagem os danos causados pela mosca minadora. Diferentes fatores podem estar relacionados ao sucesso de infestação das moscas minadoras, como, por exemplo, a variação genética, que permite uma resistência a diferentes condições climáticas e as táticas de controle. E essa variação genética pode ser acessada a partir de marcadores moleculares, como o caso ISSR. Então, o objetivo desse trabalho é justamente selecionar primes, ou seja, uma análise inicial de primes ISSR que tem bom padrão de amplificação pela reação em cadeia da polimerase e que sejam capazes de identificar polimorfismo, ou seja, variação genética a nível de DNA. Como metodologia utilizada para alcançar esses objetivos, tem-se que, inicialmente, adultos de moscas minadoras foram isolados de criação laboratorial a partir do melão e foram armazenados em microtubos contendo álcool 90%, tanto para a indução da morte quanto para armazenamento, que foram então transportados em caixa térmica para o Laboratório de Biotecnologia Vegetal, onde aconteceu a extração de DNA de duas amostras, ou seja, de dois indivíduos adultos, chamadas de amostra A1 e A2, pelo método de Dolly-Dolly, que consistiu na etapa inicial de lisa, com a presença do tampão, seguida das etapas de purificações com cloroformo, álcool isoamílico e lavagens com álcool, seguida da ressuspensão em água e armazenamento em freezing a menos 20 graus Celsius. Para a reação de PCR, foi-se utilizado 22 primes ISSR e essas reações de amplificação, que imitam o processo de replicação natural do DNA, consistindo na presença do DNA molde, da enzima, dos nucleotídeos e principalmente dos 22 primes ISSR. Então, para a revelação das imagens foi feita em eletroforese em gel de agarose a 2%, para a verificação do processo de amplificação e registro das imagens em transiluminador acoplado à luz UV. Como resultados, tem-se que, nessa imagem da figura 1, é possível ver que houve sim sucesso do processo de amplificação de DNA de moscas minadoras com prime SSR, sendo que foi selecionado de 22, 14 apresentaram sucesso da amplificação e identificação de polimorfismo. Nessa figura 1 é possível observar para as amostras A1 e A2 testadas para 3 primers diferentes o processo de identificação de polimorfismo, identificados aqui em vermelho pela diferença de bandas visíveis no gel de agarose, e como taxa de sucesso calculada foi-se que obtido então de 63,6% de sucesso, o que é maior, por exemplo, do que esse trabalho aqui com outro inseto, que selecionou 14 a partir de 67 primes testados, o que identifica que também houve outros critérios a serem avaliados, como, por exemplo, o maior número de amostras e critérios como porcentagem de polimorfismo e conteúdo de informação polimórfica. A tabela 1 mostra justamente os 14 primes que foram selecionados a partir dos 22. Como conclusão desse trabalho é que sim, foi possível extrair DNA genético de moscas minadoras, assim como associar a sua amplificação com primes SSA, e como requisitos para estudos posteriores seria a questão de aumentar o número de amostras a serem analisadas e os critérios de seleção desses primes, além da capacidade de amplificação e identificação de polimorfismo, que seria o conteúdo de informação polimórfica e a porcentagem de polimorfismo, para que sejam então feitos estudos robustos na área de genética de moscas minadoras. Aqui são algumas referências utilizadas nesse trabalho. Aproveito para agradecer ao Congresso pela possibilidade de apresentação. Muito obrigada.